Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já começou. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 4 e 5 de setembro de 2019. Karina, 2 julgamentos nesta semana que, por curiosidade, eles têm um ponto, de certa forma, em comum. Se trata de um recurso extraordinário apresentado por uma transportadora de valores e a outra envolve transporte de carga. Mas a questão central nestas ações não tem nada a ver propriamente com transporte. Exatamente, Cadu. No primeiro caso, os 2 julgamentos eles foram iniciados na quarta e na quinta-feira, respectivamente, mas não foram concluídos ainda, sendo que, no caso da quarta-feira, envolvia o direito, uma discussão sobre a possibilidade de se ter direito à indenização em razão de acidente de trabalho, sem que a empresa transportadora tivesse qualquer culpa ou tivesse agido com dolo. Nós vamos explicar bastante um pouquinho sobre cada uma dessas circunstâncias e de que maneira o Supremo, por maioria, chegou à conclusão de que existe sim uma responsabilidade do empregador em razão de acidente de trabalho, mesmo que não tenha agido com dolo ou culpa. O julgamento ainda não encerrado, porque como é repercussão geral, recurso extraordinário, com essa repercussão geral, é preciso que seja fixada uma tese. Os ministros acabaram suspendendo o julgamento para se chegar a um verbete final e aguardar o voto de outros 2 ministros que não estavam presentes na sessão de quarta-feira. E na quinta-feira foi iniciado também, logo ao finalzinho da sessão da quinta-feira, o julgamento de 2 ações. E aí uma coincidência, assim, vamos dizer assim, uma coincidência que não é comum no plenário, uma ADI e uma ADC sendo julgadas simultaneamente com o mesmo relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Na ação direta de inconstitucionalidade, buscava-se a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos de uma lei que trata do transporte de cargas rodoviário, argumentando que a forma como a legislação tratou o trabalhador ou transportador avulso, o dono daquele veículo que vai fazer o transporte de cargas, essa relação é de natureza comercial, excluindo uma possível relação de trabalho e afastando a competência da Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer controvérsias envolvendo o contrato de trabalho com esse transportador autônomo. O ministro Luiz Roberto Barroso votou, foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ministro Edson Fachin já proferiu seu voto também, abrindo uma divergência, mas o julgamento foi suspenso para aguardar os demais ministros votarem, em razão já do adiantado da hora na quinta-feira. Mas 2 temas envolvendo transporte, não é? Transporte de cargas no segundo e transporte de valores envolvendo carro forte e acidente de trabalho na quarta-feira. Então, vamos começar exatamente com a sessão plenária da quarta-feira, quando o plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de um recurso extraordinário apresentado, como já foi anunciado, por uma transportadora de valores. A defesa, portanto, questionou uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que condenou a empresa a pagar indenização a um vigilante de carro forte que ficou incapacitado para o trabalho. No plenário do Supremo Tribunal Federal, o advogado da empresa disse que não é possível considerar que a Protege S.A. teve culpa pelo assalto e nem pelos transtornos causados ao trabalhador. O empregado já recebe a indenização previdenciária. O empregado tem regulamentado em norma trabalhista constitucional a indenização. O empregado tem direito à periculosidade quando trabalha em empresa de risco. E, finalmente, senhor presidente, a legislação trabalhista não é omissa sobre a matéria. Por essas razões é que se pede o provimento do recurso. Já a defesa do empregado alegou que a atividade é sim de risco e, portanto, a empresa tem responsabilidade e deve indenizar o vigilante. É o empresário quem assume os riscos da atividade econômica. Não é justo, não é constitucional que as relações de trabalho fiquem ao desabrigo dessa modalidade de responsabilidade. Ao votar, o ministro Alexandre de Moraes considerou que algumas atividades trazem mais riscos e que esse é o caso dos vigilantes de carros fortes. Por isso, ele vê a necessidade de manter a indenização.
Os enunciados 38 e 448 do Conselho da Justiça Federal, esses enunciados apontaram essa necessidade. Vejam 38, a responsabilidade fundada no risco da atividade, como prevista na segunda parte do parágrafo único do artigo 927, configura-se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar à pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade. E o 448, a regra do artigo 927, parágrafo único, segunda parte do Código Civil, aplica-se sempre que a atividade normalmente desenvolvida, mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa, induza, por sua natureza, risco especial e diferenciado aos direitos de outrem. Então, cito aqui também um emblemático acordo cuja redatoria foi da ministra Nancy Andrighi, definindo que a natureza da atividade é que irá determinar sua maior propensão à ocorrência de acidentes e, consequentemente, a aplicação do parágrafo único do artigo 227. Ou seja, se nós trouxermos o que já amplamente debatido, principalmente aqui nesses enunciados, também para o âmbito dos trabalhadores, uma vez que, se é possível, a aplicação, que entendo que sim, do parágrafo único do artigo 927, é possível, no caso de acidentes do trabalho, é compatível com o artigo 7º, inciso 28, da mesma forma, sua interpretação excepcional para a aplicação da responsabilidade objetiva deve ser feita da mesma maneira que se faz em relação aos demais casos. No caso concreto, a atividade exercida pelo recorrido já está enquadrada na CLT como atividade perigosa, artigo 193, inciso 2º. Então, obviamente, aqui não há nenhuma, ao meu ver, não há nenhuma dúvida de que o risco é inerente à atividade de segurança patrimonial armado de carro forte. Óbvio que isso gera um risco. Então, em relação ao caso concreto, eu voto pelo desprovimento do recurso extraordinário. Em relação à tese, fica um pouquinho grande, mas eu já mandei para os colegas, eu proponho a seguinte tese: o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, é compatível com o artigo 7º, 28 da Constituição, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Karina, vamos fatiar o tema. Aqui, dois termos, na verdade, um pedido específico que é chamado responsabilidade objetiva. Qual é a diferença entre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva e como isso incide nesse caso? Esse foi um ponto, inclusive, questionado pelo ministro Marco Aurélio, que não votou propriamente na quarta-feira, mas confirmou o seu posicionamento que foi exarado na sessão da quinta. Mas o ministro Marco Aurélio ele disse: a própria Constituição prevê um recolhimento em valores até maior por parte do empregador do acidente de um seguro em razão de acidente de trabalho e prevê a própria Constituição a possibilidade de responsabilização em caso de dolo ou culpa do empregador a pagar a indenização ao empregado. Se não houver dolo ou culpa, não haveria essa indenização. No entanto, na sessão da quarta-feira, logo depois, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes proferiu o seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso votou e disse assim: devemos aqui analisar a Constituição num seguinte parâmetro, ou num seguinte prisma. Ela prevê a responsabilidade subjetiva, mas exclui a possibilidade da lei estabelecer outras formas de indenização em razão de uma responsabilidade objetiva, inclusive? Para ele, não, e para a maioria que se formou, não, fixando, então, portanto, esse entendimento. Na responsabilidade objetiva, não se fala em
dolo ou culpa, em vontade de produzir aquele resultado, ou em uma ação negligente, ou que tenha sido decorrente de uma imperícia ou de uma imprudência do empregador. Ou mesmo uma omissão. É, a omissão, que a gente fala negligência, imprudência ou imperícia para a configuração da culpa. No caso da responsabilidade objetiva, houve um dano causado por terceiros, mas que implica numa necessidade de indenização, um ato que vai ensejar essa indenização. E para os ministros, a legislação, o Código Civil pode muito bem ser aplicado a esses casos de acidentes de trabalho sem problema algum, já que, inclusive, no caso concreto, e bem salientado pelo ministro relator, se trata de uma atividade de risco inerente à profissão e que está previsto até mesmo na consolidação trabalhista, né, na consolidação das leis do trabalho na CLT. Então, nesse sentido, os ministros entenderam que é possível, sim, a responsabilidade objetiva nos casos previstos em lei, como de fato aqui está, mas também, quando não previsto em lei, quando houver uma atividade de risco e o risco for inerente àquela determinada atividade. Esse julgamento ainda não foi finalizado, é importante que a gente diga, porque a tese da repercussão geral ainda não foi firmada. Não houve um consenso, vamos dizer assim, no julgamento que se seguiu na quinta-feira, com a conclusão dos votos. Mas essa responsabilidade objetiva já sim podemos dizer que já houve um entendimento majoritário nesse sentido, para que o julgamento ou a jurisprudência do Supremo caminhe nesse sentido. Pois é, Karina, exatamente, seguiram esse entendimento os ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Como já adiantamos, o ministro Marco Aurélio apresentou divergência ainda na sessão da quarta-feira. Ele entendeu que, como o empregador já recolhe contribuição relativa ao seguro acidente de trabalho, com alíquotas maiores para as atividades de maior risco, a obrigação de responder pela indenização civil, sem que tenha havido culpa ou dolo, seria excessiva. Vamos rever. O que nos vem do Código Civil? Nos vem a regra referida pelo relator. Nos vem o artigo 927. Quanto ao teor, ninguém tem dúvida. Aquele que por ato ilícito, artigos 186 e 187, que definem um ato ilícito, sim, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E tem-se aí o parágrafo único de abrangência realmente maior. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei. Aqui não se trata dessa situação jurídica de caso especificado em lei. Ou quando a atividade, o relator enquadra a situação nessa última cláusula, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, ele é o autor do dano, há de qualquer forma de se cogitar de um ato comissivo, autor do dano, implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. A questão que surge: é possível aplicar subsidiariamente a relação do trabalho, o que se contém no artigo 927 do Código Civil? A resposta está em bom vernáculo, está em bom português, no inciso 28 do rol das garantias dos trabalhadores urbanos e rurais. O que prevê esse inciso? E não sei se o prêmio varia conforme o risco maior ou não na prestação do serviço. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo de quem? Do prestador dos serviços? Não. A cargo do empregador. Aí se tem a exceção que gera o direito
de ser indenizado, a obrigação de indenizar do trabalhador. Em que casos? Em casos em que ocorra o elemento subjetivo dolo, intenção, portanto, ou o elemento subjetivo culpa, que decorre da imperícia, da negligência, conforme nós sabemos. Presidente, é possível, diante da clareza, e precisamos amar um pouco mais a lei das leis, que é a Constituição Federal, que está no ápice da pirâmide das normas jurídicas. É possível, diante da clareza do que se contém no inciso 28 do artigo 7º, específico quanto aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, é possível cogitar-se de responsabilidade objetiva do tomador dos serviços? A continuação desse julgamento na sessão plenária da quinta-feira. E é o que você vai ver no próximo bloco, logo depois do intervalo. Portanto, voltamos com o Plenárias. O julgamento sobre a responsabilidade civil objetiva em acidentes de trabalho nas atividades de risco, iniciado na quarta-feira, como vimos no primeiro bloco, foi retomado na sessão de quinta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que empresas que são obrigadas a indenizar empregados que sofrerem acidente de trabalho por causa da função apresentar riscos. Como se trata de repercussão geral, o tema ainda volta à pauta para que seja estabelecida a tese a ser seguida em todo o país. Lembrando que o caso concreto, nesse julgamento, é referente à empresa de transporte de valores que recorreu contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que a condenou ao pagamento de indenização a um vigilante de carro forte, devido a transtornos psicológicos decorrentes de um assalto. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Gilmar Mendes. Ele considerou perigosa a atividade de vigilante de carro forte. Na presente senda constitucional, a responsabilidade do empregador por acidente de trabalho é, em regra, constitucionalmente subjetiva, calhando a jurisprudência definir os casos em que, diante do elevado risco à vida ou à saúde do trabalhador, que não possua legalmente o reconhecimento dessa característica, possa haver o recrudescimento para a responsabilidade civil com presunção de culpa. A única exceção possível é quando existir, a meu ver, lei formal e material que reconhece determinadas atividades de alto risco, sendo aplicada excepcionalmente em virtude de expressa disposição legal, a responsabilidade objetiva, devendo, então, nesse caso, reconhecer-se a responsabilidade objetiva, mediante a aplicação supletiva do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Parágrafo único diz: haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Essa é a situação, a meu ver, e isso já foi referido aqui, do artigo 193 da CLT. Verbes. Artigo 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. 2. Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Vê-se, pois, presidente, que a CLT considera haver risco em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos, energia elétrica ou risco à incolumidade física nas atividades
de segurança pessoal ou patrimonial. A meu ver, essas são as únicas situações em que o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil pode ser aplicado na seara trabalhista, quando a lei formal e material considerar a atividade como sujeita a risco. Já os ministros Marco Aurélio e Luiz Fux votaram contra a empresa pagar esse tipo de indenização. O ministro Fux argumentou que o trabalho é sim de risco, mas a empresa não pode ser responsabilizada por ocorrências envolvendo os funcionários. Só haveria essa responsabilidade objetiva por culpa ou dolo se ele não municiasse o empregado no exercício dessa função de meios de defesa em caso eventual de confronto, porquanto é ser disso que os carros fortes sofrem constantemente, digamos assim, essa investida de delinquentes. Na sessão dessa quinta, o plenário chegou a 9 votos, sendo que 7 deles a favor da obrigação das empresas indenizarem os empregados que sofrem acidentes de trabalho por causa da função apresentar risco. O julgamento foi suspenso para aguardar os votos dos ministros Celso de Mello e Dias Toffoli. Quando for concluído, será definida a tese a ser seguida por todo o judiciário brasileiro. E o retorno deste julgamento você vai acompanhar ao vivo direto do plenário e, claro, também aqui no Plenárias. E um dos itens de destaque da pauta de quinta-feira ainda era a ação direta de inconstitucionalidade que questionou lei que tratou da terceirização da prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas. Julgamento conjunto ainda com uma ação declaratória de constitucionalidade. Acompanhe o assunto na reportagem de Fernanda Porto. A ação foi ajuizada no Supremo pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. O pedido é para suspender a eficácia da lei federal que define o contrato de transporte de cargas como uma relação comercial sem vínculo empregatício. As associações alegam que a lei, que entrou em vigor em 2007, burla as normas constitucionais que protegem os trabalhadores e distorceu a relação de emprego que existia entre motoristas autônomos e empresas de cargas e transporte, o que afetou as condições de prestação de serviço e remuneração da categoria. Outro ponto questionado é o prazo de apenas 1 ano para reclamar na Justiça sobre algum possível dano e que a competência para julgamento é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. A Presidência da República e o Senado Federal manifestaram que a lei em vigor não fere a Constituição e que o pedido deve ser negado, mesmo entendimento da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. Karina, são 3 pontos específicos. Vimos aqui essencialmente uma das ações, mas como se trata de um julgamento conjunto, temos também uma ADC. A temática ela é essencialmente a mesma, embora em uma se peça inconstitucionalidade e na outra exatamente o oposto. Que confirme a constitucionalidade da norma. Exatamente. Agora, há pontos específicos que estão sendo tratados. Quais são? Exatamente, Cadu, são 3 pontos específicos que são questionados na ADI e também na ADC para confirmar essa constitucionalidade. Um deles é sobre a contratação desses transportadores autônomos na relação comercial estabelecida pela lei e não de relação de trabalho, já que eles são contratados por esses proprietários das cargas ou por empresas transportadoras. A relação deveria ser, então, julgada de acordo com o que determina a lei pela Justiça Comum, afastando a jurisdição da Justiça do Trabalho. Um outro ponto questionado é essa terceirização dessa atividade fim. O que, no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que a gente vai acompanhar, ele já definiu que a jurisprudência mais recente do Supremo diz que é absolutamente possível, lícita, essa terceirização de atividade fim e não haveria qualquer inconstitucionalidade, mas esse é um dos pontos atacados também. E um terceiro ponto é o afastamento da configuração do vínculo empregatício. E nesse ponto há um estabelecimento na legislação que a reparação do dano em razão dessa contratação efetivada entre o trabalhador autônomo, entre o transportador autônomo e essas empresas que o contratam, deve ser uma relação comercial e não trabalhista e que, portanto, o prazo prescricional para a propositura de ações de reparação de dano deve ser de 1 ano, ao contrário do que estabeleceria o que poderia acontecer na Justiça do Trabalho, em que, havendo o vínculo empregatício,
o empregador, assim que rescinde o contrato de trabalho, tem o prazo de 2 anos para propor a reclamação trabalhista. Então, esses são os 3 pontos fundamentalmente colocados na ação direta de inconstitucionalidade e contestados na ADC, em que se busca essa confirmação da constitucionalidade e que os ministros começaram o julgamento na sessão de quinta-feira. Pois é, portanto, 2 ações tratando desses 3 pontos que bem esclareceu a Karina em relação à validade de artigos de lei federal que admite a possibilidade de terceirização da atividade fim no setor de transporte de carga. Vamos ver como foi o início desse julgamento na sessão da quinta-feira. Em 2017, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu provisoriamente os processos sobre esse tema. Nessa quinta-feira, ele disse que, no caso, há uma terceirização e reforçou que o Supremo definiu que não há irregularidade. A terceirização já foi legitimada por este tribunal. Acho que esta relação é sim de natureza comercial e não trabalhista, e o prazo prescricional, ao incidir sobre eventual dano de natureza comercial, não sofre as restrições impostas pela Constituição. Ele foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Aqui na questão do transporte rodoviário de cargas, a coordenação, alocação de frotas de veículos, a armazenagem do produto, mapeamento de estradas e rotas, segurança envolvida no transporte, ou seja, há várias etapas e essas etapas, ao meu ver, podem ser terceirizadas. Já o ministro Edson Fachin divergiu. Para ele, os dispositivos da lei são inconstitucionais e que há uma relação de trabalho e os motoristas de carga precisam de proteção. A dignidade dos trabalhadores que atuam no mercado de transporte rodoviário de cargas merece ser prestigiada em sua máxima potencialidade, especialmente quando se tratar de reconhecer-se-lhes direitos fundamentais decorrentes de uma relação para o qual a Constituição da República estabeleceu regime específico e regras próprias. As ações vão voltar ao plenário, mas ainda sem data definida. E você acompanha a continuação desse julgamento, é claro, aqui na TV Justiça. Karina, encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana, com o direto do plenário ao vivo, na quarta e na quinta-feira, e com plenárias nesse final de semana. Obrigado pela companhia, é claro, como sempre. E continue conosco aqui na TV Justiça.